Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho e eu estou com vocês nessa jornada até o final da leitura da IN 128 com seus comentários. E espero que vocês estejam gostando. Deixe seu joinha, se inscrevam, comentem de onde vocês estão escutando sempre para eu poder saber até onde está chegando. E obrigado a todos que têm mandado suas mensagens de apoio, suas dicas, seus comentários para melhorar. Espero que a gente esteja chegando nesse consenso aí de ajudar o maior número de pessoas possíveis a conseguir os seus benefícios de forma administrativa. Vamos lá, a gente vai continuar a partir do artigo 75 do empregado doméstico. Sem demoras com vocês aqui na tela, artigo 75 diz que, observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregatício doméstico, com admissão a partir de 1º de outubro de 2015 e demissão anterior à data da instituição da carteira digital. 1. Quando inexistir o vínculo no CNIS ou constar com pendências ou divergências de dados, caberá ao empregado doméstico. Então, mesmo que ele tenha lá, ele constando essas pendências, ele vai apresentar os seguintes documentos. A. Apresentar um dos documentos em meio físico previsto no artigo 76 ou B. Comprovante contendo o número de recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações. Ou 2. Quando o vínculo estiver extemporâneo no CNIS, caberá ao empregado doméstico. Então, cabe a ele apresentar um dos documentos em meio físicos previsto no artigo 76 para o tratamento da extemporaneidade, tá bom? Então ele vai usar um dos artigos aqui do 76 para comprovar. Vamos ao artigo 76 para saber o que ele fala? Com vocês, o artigo 76, deixa eu subir ele aqui um pouco. Aí, observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, para fins de inclusão, então, para fins de, eu vou grifando aqui com vocês, de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNIS do vínculo de empregado doméstico com admissão e demissão anteriores a 1 de outubro de 2015, a comprovação junto ao INSS far-se-á por um dos seguintes documentos em meio físico, contemporâneos ao exercício da atividade remunerada. Então, vem comigo aqui rapidinho, só para eu puxar aqui. Vocês vão olhar que é o seguinte, para inclusão, alteração ou tratamento das informações extemporâneas no CNIS, você vai usar em meio físico, porque se for anterior a outubro de 2015, você vai usar um dos seguintes documentos em meio físicos para comprovar, junto ao INSS, tá? Vamos ver quais são aqui. Inciso 1º. Carteira profissional, CP, ou carteira de trabalho e previdência social, CTPS. 2. Contrato de trabalho registrado em época própria. Você vai comprovar que ele é da época própria, que não é extemporâneo também, que não é de agora. 3º, recibos de pagamentos relativo ao período de exercício de atividade, com a necessária identificação do empregador e do empregado doméstico. Esse é mais complicado, você vai ter que comprovar que ele é da época, tá? Se você parecer com eles, se eles forem muito novos, ou o funcionário vai acabar não querendo aceitar, tá? Esse é mais complicado, esse é a parte do recibo de pagamento aqui. 4, mas fala que pode ser usado, você vai usar esse artigo 76 com inciso 3º, juntando os recibos ali de pagamentos. O 4º, então, outros documentos em meio físicos contemporâneos que possam vir a comprovar o exercício de atividade remunerada como empregado doméstico que o vincule, tá? Você pode juntar outros documentos que comprovem, que façam prova e que formem a convicção do servidor do INSS, tá bom? Parágrafo 1º. Na inexistência dos documentos previstos no caput, as informações de recolhimentos efetuadas em época própria, constantes no CNIS, quando for possível, identificar a categoria de empregado doméstico por meio do código de recolhimento da guia ou por meio de microfichas, poderão ser utilizadas como comprovação do período de vínculo, desde que acompanhadas da declaração do empregador. O que é isso, tá? Muitas vezes você vai olhar no CNIS e vai ver que tem recolhimentos nele falando qual que é a categoria dele, o código dele, ou o microfiche, e ele vai poder comprovar que ele era empregado doméstico através desses recolhimentos. Ele pega uma declaração do empregador, desde que ainda esteja vivo, óbvio, né? E junta ele e vai conseguir comprovar, usando ali os dados do CNIS. Parágrafo 2º. Quando o empregado doméstico apresentar apenas a carteira profissional ou a CTPS em meio físico,
devidamente assinada sem o comprovante dos recolhimentos, o vínculo apenas será considerado se o registro apresentar características de contemporaneidade, observadas a seção 4 deste capítulo. E o que é isso? O que é características de contemporaneidade? Ou seja, as anotações delas ali, ele vai pegar no período e no seguinte ele vai estar, tipo, vamos supor que o período é 80, o vínculo segundo é 81, o outro vínculo é 82, ou seja, ela está no período correto. As anotações de férias, mesma coisa, está sempre no período correto ali. Ela não pula, a carteira foi emitida, por exemplo, em 1970, o vínculo é de 71, tá ok. Agora, se o vínculo é de 70 e a carteira de 70 foi expedida em 72, ele já é extemporâneo, tá bom? Ele não vai servir. Então, olha esses dados, é isso que você vai precisar olhar para provar essas características de contemporaneidade. Parágrafo 3º com vocês. Na inexistência de registro na carteira profissional ou na CTPS em meio físico, e se os documentos apresentados forem insuficientes para comprovar o vínculo do segurado empregado doméstico no período pretendido, porém, constitui início de prova material, será oportunizada a justificação administrativa, a JA, observados os artigos 567 a 571 desta instrução. A gente vai chegar nesses artigos, mas se você não tem os documentos, você pede uma JA, junta as suas testemunhas, leva lá para comprovar. Tranquilo, não tem problema, tá bom? Você vai preencher ela e vai poder fazer com o meio dela. Você vai juntar esse artigo, esse parágrafo 3º falando que é possível. Parágrafo 4º, havendo dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho do empregado doméstico, poderá ser tomada a declaração do empregador doméstico, além de outras medidas pertinentes. Ou seja, o servidor não tiver convicto ali, convencido, ele vai pedir uma declaração ainda do empregado, do empregador, pode. Parágrafo 5º, são exemplos de dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho doméstico as seguintes situações. Primeiro, contrato onde se perceba que a intenção foi apenas de garantir a qualidade desse segurado, inclusive para a percepção de salário e maternidade. 2. Contrato em que não se pode atestar a contemporaneidade das datas de admissão ou demissão. Ou terceiro, contrato de trabalho doméstico em que o valor correspondente ao último salário de contribuição tenha sido discrepante em relação aos meses imediatamente anteriores, de forma que se eu perceba que a intenção foi garantir ao segurado o recebimento de valores elevados durante a percepção do salário maternidade. Isso aqui é o seguinte, as pessoas esquentavam a carteira, como que eles falavam, né? Colocava lá um registro para a pessoa poder ter o vínculo e ter receber benefício, principalmente o salário maternidade. Quando isso tiver o indício de que isso aconteceu, o servidor vai pedir os documentos, porque é uma irregularidade, você estava fraudando ali para ter perceber um benefício de forma indevida, tá bom? Vamos aqui com vocês, parágrafo 6º. Na situação em que o INSS tenha incluído no CNIS vínculo com a admissão anterior a 1 de outubro de 2015, sem rescisão ou com data de desligamento incorreta, caso tenha ocorrido a cessação do contrato de trabalho antes de 1 de outubro de 2015, o empregado doméstico ou seu empregador deverá solicitar o encerramento ou a retificação da data de rescisão do vínculo no CNIS junto ao INSS, mediante a apresentação da CP ou CTPS com registro de encerramento do contrato de trabalho. O que é isso? Você olha no CNIS, ele vai ter a data de início e não tem a data final do vínculo, ele vai estar aberto ali. Quando isso acontecer, você pode pedir, então, que ele seja retificado, apresentando essa documentação, que é a carteira de profissional ou a CTPS, onde fala que foi dado baixa no vínculo, vai estar lá certinho, tá? Parágrafo 7º. Para períodos até outubro de 91, quando não restarem comprovados o vínculo de empregado doméstico na forma disposta nesta instrução normativa e existir atividade cadastrada no CNIS com recolhimentos efetuados em época própria, a pedido do filiado poderá ser excluída a atividade, sendo que as contribuições recolhidas poderão ser aproveitadas automaticamente pelo INSS, observado o disposto no artigo 108. O que é isso? Vamos aqui, a gente vai finalizar com esse artigo aqui, porque ele foi meio extenso. O que é isso? A gente vai pegar, então, quando não comprovar, você tem os recolhimentos, mas não conseguiu comprovar que era doméstico, você pode pedir, então, a alteração da categoria e o aproveitamento do vínculo junto ao INSS para não perder, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês deixem seu comentário, seu joinha, e estamos juntos nessa jornada, a gente vai continuar a leitura dos outros artigos com vocês da IN. Sempre que possível, mande seu comentário, compartilhe com seus amigos. Obrigado e até a próxima!